de um homem chamado Elias. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do Elias. Todo mundo já ouviu falar? O profeta Elias, aquele profeta de Deus, tal. O profeta Elias, a maioria, né? Então aqui 1 Reis capítulo 18, quero que você preste atenção em algo muito interessante que eu quero falar contigo aqui hoje. 1 Reis capítulo 18. Eu quero falar contigo algo que aconteceu com Elias. Vamos ler o versículo 1 para você entender? 1 Reis 18, versículo 1 diz assim, ó: sucedeu que depois de muitos dias, olha o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio para quem, pessoal? A Elias, tá? Olha o que diz aqui, ó, no 3º ano, diz a Bíblia, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Deus ficou um tempo em silêncio. Deus ficou um tempo sem falar com Elias. Você acabou de ler que depois de muitos dias, Deus vai falar com Elias. E a Bíblia diz que já era o 3º ano. Você tem que entender algo, que quando começa a história do Elias, mais ou menos no capítulo 17 desse mesmo livro, Deus chega para ele e diz: Elias, vai até o rei Acabe e diga que não vai chover. O Elias vai lá e diz que não vai chover. Então a chuva para. Aí Deus chega para ele e diz: Elias, você vai se esconder agora no ribeiro. E o Elias foi para o ribeiro e se escondeu lá no ribeiro. Aí depois que Deus manda ele se esconder no ribeiro, acaba a água do ribeiro, porque faz tempo que não chove. Deus manda ele para a casa de uma mulher, em Serepta de Sidom, é uma viúva. Ele vai para a casa da viúva. E agora, quando ele chega na casa dessa mulher, ele fica praticamente 2 anos, quase 3 anos, sem Deus falar com ele. Antes, toda hora Deus estava falando com ele. Antes, toda hora Deus estava dando uma direção, mostrando o que ele ia fazer, para onde ele iria, o que iria acontecer, onde ele deveria se esconder. Só que agora a Bíblia diz, leia comigo no versículo 1 o que diz: e sucedeu que depois de muitos dias, ou seja, muito tempo, tá? A palavra do Senhor veio até o Elias no 3º ano, já era o 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre o quê? Sobre a terra. Agora, o que aconteceu com Elias? Deus ficou um tempo sem falar com ele. E é sobre isso que eu vou falar com você nessa reunião. E se Deus ficasse um tempo sem falar com você? E se Deus ficasse um tempo sem te dar direção nenhuma, palavra nenhuma? Se você fosse orar e parece que você não sente a presença dele. Você pega a sua Bíblia, parece que Deus não fala mais com você. E se isso acontecesse com você? Aconteceu com Elias. A Bíblia diz que depois de muitos dias é que Deus vai falar com ele. Já era o 3º ano que ele tinha mandado parar de chover e não chovia. Deus ficou sem falar com ele. Quanto tempo Deus ficou sem falar com ele? Porque no início Deus disse: vá para o ribeiro, vá para a casa da viúva. Quando ele chegou na casa dessa viúva, Deus ficou muito tempo sem falar com ele. A Bíblia diz muitos dias. O que você faz se Deus ficar sem falar com você, sem dar palavra, sem dar direção? Você abre a Bíblia, parece que não é para você. Você vai orar, parece que a presença não vem. A gente vai na igreja e parece que nada é para nós. O que você faria se Deus ficasse sem falar com você? Qual seria a sua atitude, sua reação e seu comportamento se Deus não falasse mais? Se Deus ficasse um tempo sem falar contigo? É tão bom quando Deus fala, quando Deus dá uma direção, quando a presença dele vem, quando a palavra vem. E se Deus permitisse que isso acontecesse? Qual é o nosso comportamento? Eu não sei o que você faria, mas eu quero te mostrar o que o Elias fez. Porque se um dia isso acontecer na sua vida, você vai saber qual é a atitude que você tem que tomar. Eu não sei se você já passou por isso, e você já tomou algumas atitudes, mas eu vou te mostrar o que o Elias fez quando Deus ficou um bom tempo sem falar com ele. Primeira atitude que o Elias tomou, e é o que você tem que fazer: pastor, parece que Deus não fala comigo, o milagre não acontece, a bênção não chega, é um problema atrás do outro, parece que as situações elas não melhoram, pastor, não progride, a minha vida não anda, parece que Deus me esqueceu. O Elias ficou assim, quase 3 anos sem o Senhor falar com ele. Qual foi a primeira atitude que o Elias tomou? Levanta a mão aos céus assim, diga com o pastor, diga: permanecer na mesma casa. Primeiro lugar, se Deus não falar contigo, não é para você trocar de igreja. Não é para você ir para outro ministério. Não é para você procurar outra casa.
Ah, mas Deus não fala comigo, parece que eu estou esquecido. Eu vou orar, eu não sinto a presença de Deus. Vou ler a Bíblia, parece que a Bíblia não fala comigo, pastor. Eu estou enfrentando lutas e Deus não me abençoa, minha vida não muda, eu perdi um milagre, Deus não fez o milagre. O Elias continuou na mesma casa. O Elias não saiu da casa da viúva. O Elias não foi para outra casa. O Elias não procurou outro lugar. Até Deus falar com ele, o Elias estava onde? Na casa da viúva. Então, a maioria dos cristãos, quando parece que eles não sentem a presença de Deus, sabe? Parece que ele não sente a presença, parece, ai pastor, eu acho que eu vou trocar de igreja porque eu estou procurando uma voz, eu estou procurando uma unção, eu estou procurando uma palavra diferente. Para de procurar alguma coisa, irmão. A gente tem mania de terceirizar a responsabilidade. A gente quer ir numa igreja que tem alguém que diga que é profeta e vai olhar para você, você aí, meu filho, Deus mandou te dizer tal coisa. É que é mais fácil terceirizar, pedir para alguém nos dar um recado, do que a gente dobrar o joelho, ter comunhão e ouvir a voz de quem? De Deus. É mais fácil a gente dizer, ora por mim, do que nós acordarmos às 3 da madrugada e começar a orar pela nossa família. É mais fácil ficar dormindo e pedir que alguém ore por nós, do que a gente acordar, eu vou fazer um jejum, vou me consagrar, eu vou buscar quem? A Deus. Então a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade, a nossa comunhão. O Elias, primeiro segredo, ele não saiu da casa da viúva. Deus não está falando com você, nada está acontecendo na sua vida, não é motivo para trocar de igreja e ministério. Continue na casa onde Jesus colocou você. Deixa marcado aí, vamos em Lucas, capítulo de número 10. Porque às vezes a pessoa começa a dar alguma coisa de errado na vida dela, ela já pensa, eu vou trocar de igreja, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou trocar de ministério, eu acho que Deus não está mais nessa igreja, acho que o problema é o pastor, Deus não está mais nesse ministério, eu quero ouvir uma voz, eu quero uma unção diferente. Para com isso. O Elias ficou todos os anos na mesma casa. Ah, pastor, mas Deus não falava com ele, mas ele ficou lá. Ah, mas a palavra de Deus não veio, mas ele permaneceu. Irmão, trocar de ministério é algo muito sério. Muito sério. Quem é que lembra do apóstolo Paulo? Você lembra? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi colocado dentro de uma prisão. Ele orou para Deus abrir a porta da prisão. Deus abriu a porta da prisão? Sim. Deu um terremoto e todas as cadeias foram abertas. Mas a minha pergunta é, o Paulo saiu de dentro da cela? Não. Ele não fugiu, ele não correu. Se ele fugisse, o carcereiro se matava. Ele ficou paradinho mesmo com a porta aberta. Por quê? O Paulo só saiu da prisão quando as mesmas autoridades que colocaram ele na prisão foram até lá e tiraram ele da prisão. Cristão não foge, não sai correndo, não sai sem avisar o pastor. Cristão só sai quando a mesma autoridade que colocou ele é a que vai tirar, porque cristão sai com honra e não fugindo. Amém? É assim que um cristão procede, com honra. O Elias procurou outra casa? Não. Pastor, mas Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus, não sei o que, não sei o que. Calma. E quem sabe tudo isso é um teste. Quem sabe tudo isso Deus está fazendo para te conhecer, para ver quem você é, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Os períodos de silêncio, eles antecedem períodos onde Deus vai nos honrar, onde Deus vai fazer grandes coisas. Os períodos de prova são períodos que antecedem os períodos das grandes bênçãos que vão chegar sobre nós. O Deus ficou quase 3 anos sem falar com Elias. Era um teste. Vamos ver quem é esse profeta. Quando Deus fala com ele, Deus chama ele para engrandecer o nome dele diante de toda a nação de Israel. Deus sabe o que está fazendo. E nós temos que ser servos de Deus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a dele. Lucas 10. Olha o conselho que Jesus deu para os 70 que saíram para pregar o evangelho. Você sabe que Jesus chamou 70, mandou eles de casa em casa. E olha o que diz o versículo 7. Qual é o conselho que Jesus dá para os 70? A mesma coisa que o profeta Elias fez. Vamos lá? Versículo 7. Primeira parte, você tem uma caneta aí para sublinhar na sua Bíblia? Anota esse versículo, olha a importância dele. Primeira coisa, o que está escrito? E ficai na mesma casa. Jesus mandou você andar de casa em casa? Não. O Elias ficou de casa em casa? Porque Deus não falava com ele? Porque ele tinha que ter uma unção, uma voz, ele tinha que sentir alguma coisa diferente? Não, meu irmão. Deus te botou nesse ministério, é seu. Ministério é casamento, essa é a minha casa. Amém? O Elias não procurou outra casa. Deus não está falando contigo. Primeira coisa, permaneça no mesmo lugar. O lugar onde Ele te botou, você vai ficar até o fim. O dia que Ele quiser te tirar, Ele não vai falar contigo.
Ele vai usar alguém acima de ti para falar com você. Aí diz aqui Lucas 10, versículo 7. Ficai na mesma casa. Olha o que a Bíblia diz. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Ou seja, eu tenho que me alimentar do que o meu ministério tem para mim. Eu tenho que me alimentar do que a minha igreja tem para mim. Irmão, o ministério é completo, a igreja é completa. Qual é o problema? O problema é que às vezes a gente não quer se alimentar de nada que a igreja produz para nós, de nada que o ministério nos dá. A pessoa olha 300 pregadores de outros ministérios e não olha um vídeo do líder dela, que é o missionário R. Soares. Isso é infidelidade. E daqui a um pouco essa pessoa vai sair do ministério, porque ela é infiel. O ministério é casamento. Se tu tem a tua mulher e tu começar a olhar para a mulher dos outros e flertar com a mulher dos outros, tu vai trair, tu vai se separar. Amém? Ministério é casamento. Se eu tenho a minha esposa, eu tenho que olhar para quem? Para minha esposa. Se você gostaria que a sua mulher olhasse para outro homem, só que às vezes a gente faz isso com o nosso ministério. A gente começa a comer e beber o que os outros oferecem, mas não o que a nossa casa está oferecendo. Não o que a nossa casa tem, a gente tem que tomar cuidado. Tem muito cristão que é glutão espiritual. Ele não se contenta só com o alimento da casa dele, ele quer de todas. Ele quer daqui, de lá, ele quer tudo que vier, ele vai comendo. Quem come demais faz o quê? Engorda. Vai ter problemas de saúde. Quem comer demais espiritualmente vai ter problemas espirituais também. Começa a misturar e tem alguma coisa que faz mal e daí a gente não sabe o que fez, porque come de tudo. Aí diz aqui, vamos lá, versículo 7, ficai na mesma casa. O que o Elias fez? Ele saiu correndo procurando outra casa? Não, ele ficou na casa da viúva que Deus colocou ele. Aí diz aqui, ó, ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Então eu tenho que me alimentar do meu ministério, da minha igreja, eu tenho que me alimentar do que tem ali para mim. E na igreja tem tudo, pessoal. Se você começa na igreja, você entra no berçário. Do berçário você vai para a escolinha da igreja. Da escolinha da igreja você vai para os teens, que é os pré-adolescentes e adolescentes. Dos teens você vai para a juventude. Pastor da juventude, você vai para o homem que vence ou para a mulher que vence. Pastor, e do homem que vence, da mulher que vence, para onde que eu vou? Você vai para a terceira idade, da terceira idade para a glória. Terceira idade você vai para a glória, mas tem os ministérios para você entrar. Tem os ministérios para você participar. Agora leia o 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Às vezes a gente quer reclamar. Ah, mas eu não estou sendo tão abençoado. Ah, mas Deus não tem feito muitas coisas na minha vida. Ah, mas o que eu quero... Digno é o obreiro do seu salário. Se eu acho que o meu salário não está bom, as bênçãos que eu estou recebendo não estão boas, eu sou digno do que eu estou recebendo. Se eu quero que o meu salário aumente, que as coisas melhorem para mim, o que eu tenho que fazer? Trabalhar mais. Servir mais a quem? A Deus. Orar mais, ler mais a Bíblia, meditar mais, buscar mais a Deus. Porque o que você acabou de ler? Leia aí. Vamos lá? Digno é o obreiro do seu salário. Então, se eu estou reclamando do meu salário, eu tenho que reclamar para Deus. A culpa não é do João, da Maria, da igreja, do pastor, do José. É eu que tenho que trabalhar. Deus é claro. Digno é o obreiro do seu salário. Se eu acho que o meu salário está ruim, eu tenho que conversar com Deus. Trabalhar mais para Deus. E se eu trabalhar mais para Ele, Ele aumenta o meu salário. Ele me abençoa, Ele me recompensa mais. O que eu tenho recebido é a medida que eu tenho buscado a Deus. Se eu buscar mais, eu vou receber mais. Se eu tirar mais tempo para orar, se eu tirar mais tempo para me envolver, a gente tem que parar de terceirizar a nossa responsabilidade. Não tem problema alguém orar por você, mas eu também preciso orar por mim mesmo. Tirar tempo com Deus. Ah, mas eu não estou sendo abençoado, então eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para... Não. É eu que preciso buscar mais. A casa, às vezes, já é a casa certa. Mas por que o meu salário está ruim? Porque eu não consigo colher o que eu nunca plantei. Eu só vou colher o que eu plantar. Então eu preciso ter mais vida espiritual, buscar mais a Deus. Vamos lá. E daí Jesus disse, isso aqui é Jesus ensinando os discípulos. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Agora olha o final do versículo, todo mundo junto, final do 7. Não andeis de casa em casa. Jesus disse. O Elias andou de casa em casa? Não, ele ficou na casa que Deus botou ele, até Deus chamar ele. Ah, mas Deus não está falando comigo. Não importa se Ele não está falando, fica firme. Ele não mandou eu ficar de casa em casa, de ministério em ministério, de igreja em igreja, de pregador em pregador. Ele mandou eu ficar
na minha casa e ali permanecer. O Elias permaneceu na casa da viúva. Primeiro segredo, se Deus não falar mais com você, qual foi a primeira atitude que o Elias tomou? Permaneceu na mesma casa, tá bom? Pastor, mas Deus me esqueceu? Jamais. Pastor, mas Deus não está falando. Não esqueça que eu vou te dizer. Ele pode não estar falando, mas Ele está vendo e Ele está te ouvindo. Ele pode estar em silêncio, mas não significa que Ele não está ouvindo e que Ele não está vendo você. Continua firme, continua servindo. Tudo Deus tem um propósito. Romanos 8, 28 diz, e todas as coisas cooperam para o nosso. Está cooperando. Por que Ele está em silêncio? Não sei. Alguma coisa Ele quer me ensinar. Por que Ele não me abençoa? Não sei. Alguma coisa vai cooperar. Deus quer me ensinar. Agora, atitude do Elias, ficar na mesma casa. Permaneça na sua igreja, no seu ministério. Não importa o que você está passando. Deus te chamou ali. Ali é o teu lugar. É ali que você vai ficar. Ministério é igual casamento. Amém? Começa a olhar demais para a mulher dos outros, você vai adulterar. Agora, se você focar na sua esposa, você vai com ela para o resto da vida. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Ah, mas Deus não me vê. Calma, Deus está vendo você. Teve uma fase da minha vida também, eu era jovem e eu estava passando por uma situação e eu pensava que Deus tinha me esquecido. Eu estava numa sala com uma pessoa na minha frente, uma mesa e uma Bíblia. E os armários ao redor, só o que tinha naquela sala, era uma salinha pequena. Eu falei para aquela pessoa assim, parece que Deus não me vê. Parece que Deus não me ouve. Eu olhei para ele e disse, eu acho que eu estou esquecido aqui. Na hora que eu terminei de falar, eu ouvi uma voz, ele não ouviu. Só eu ouvi a voz dentro daquela sala. E a voz falou, Salmo, capítulo tal, versículo tal. E falou braba comigo. Não era a voz dele, porque ele não ouviu, só eu ouvi aquilo. Aí eu peguei a Bíblia que estava fechada na nossa frente, abri no capítulo que essa voz falou para mim, no versículo que essa voz falou. Quando eu abri a Bíblia, eu recém tinha reclamado, Deus não me vê, Deus não me ouve, acho que eu estou esquecido. Quando eu abri a Bíblia, pessoal, olha o que estava escrito no versículo. Você acha que aquele que criou os olhos não está te vendo? Você acha que aquele que fez os ouvidos não está te ouvindo? Era o que essa voz mandou abrir. E quando eu abri isso, eu fechei a Bíblia e disse, obrigado, eu sei que o Senhor está me vendo, está me ouvindo. Ele pode estar calado, mas Deus está vendo e está o quê? Ouvindo. Irmão, fica firme. Não é para trocar de casa. Pastor, mas eu não sinto, Deus não fala. O crente não vive pelo que ele sente. O justo vive pela fé e não pelos sentimentos. Pastor, mas eu dobro o joelho e eu não sinto a presença de Deus. Não importa o que eu sinto, meu irmão. O justo não é pelo sentimento, ele é pela fé. Mesmo que eu não sinta a presença de Deus, eu vou continuar dobrando os meus joelhos e falando com Ele todos os dias, porque eu vivo pela fé e não pelo que eu sinto. E eu vou dizer para Ele o que está escrito em Mateus capítulo 28, que diz, não importa o que eu sinto, Deus, importa o que eu creio. E o Senhor diz que estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E mesmo que eu não te sinta, eu vou continuar dobrando o joelho e vou continuar orando, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está me ouvindo. E não importa o que eu sinto, porque eu não vivo pelo sentimento, eu vivo pela fé. Essa é a atitude do cristão. A gente precisa amadurecer, parar de viver por sentimento. Eu não senti nada, eu não preciso sentir, eu preciso crer. A Bíblia não diz, tudo é possível àquele que sente. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então não importa o que eu sinta. Pastor, mas parece que Deus me esqueceu. Você não está esquecido. O Elias não estava esquecido. Deus sabe a hora de fazer as coisas. Mas ele não fala comigo. Qual foi a atitude do Elias? Permaneceu no mesmo lugar, na mesma casa. Vamos agora em Mateus 20. Segunda coisa que o Elias fez. Mateus capítulo 20. Pastor, eu estou passando por uma fase dessas. Parece que Deus não me abençoa, não vê um milagre, só má notícia. Pastor, só problemas. Fica firme. Toda fase é passageira. Mateus 20, todos acharam? Então vamos lá. Pastor, parece que eu não sinto a presença de Deus. Você não precisa sentir, você tem que acreditar. Porque o justo não vive pelo que ele sente, ele vive pela fé. E a fé diz em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias. Não esqueça desse versículo. Não importa o que tu está sentindo, eu creio que Deus está comigo. Independente do que eu sinta e do que eu não sinta. Irmão, essa coisa de sentir vai enganar você. Vai enganar você. Sentir vai te enganar, meu irmão. Você não tem que parar com essa de sentir. Fazem 18 anos que eu sou cristão.
Eu aprendi muita coisa com Deus nesses 18 anos de cristão que eu tenho. Uma das coisas foi parar de acreditar no que eu sinto e acreditar no que a Bíblia diz. Porque um dia eu fui no hospital orar para uma pessoa, quando eu orei eu senti um fogo, um calor, uma presença de Deus e a pessoa ficou curada. Outra semana eu fui orar por outra pessoa no hospital, quando eu orei eu não senti nada. Eu pensei, essa pessoa não foi curada, mas eu não falei, não abri a boca, fiquei quieto e confessei que ela ia ficar curada. Irmão, as duas ficaram curadas. O que Deus me mostrou? Não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. O justo não vive pelo que ele sente, ele vive pela fé. Ali eu aprendi uma lição grande com Deus. Eu devia ter uns 17, 18 anos quando aprendi isso. Vamos lá? Deus me ensinou que não é o que eu sinto que vai fazer as pessoas serem abençoadas. É o que a Bíblia diz e é o crer no que a Bíblia diz e não o que você sente. Já disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem. O que o profeta Elias fez quando Deus não falou com ele? Ficou andando de casa em casa? Não, ele ficou na mesma casa. Hoje é modinha ficar de um lado para o outro, tem que ouvir uma voz, tem que ter uma unção diferente, não sei, unção do riso, um grito, uma cambota, cair no chão. Não, para com isso, Deus é o mesmo. Eu não preciso de coisa diferente, eu preciso da Bíblia. Mateus 20, vamos lá. Segundo ponto que você tem que fazer: pastor, mas Deus não fala comigo, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, o meu milagre não chega, pastor, parece que Deus me esqueceu. Você não está esquecido, Deus pode estar em silêncio, mas não significa que Ele não está vendo cada passo que você está dando e que Ele não está ouvindo cada oração que você está fazendo. Mateus 20, versículo 28, vamos lá? O que mais que o Elias fez enquanto Deus não falava com ele? Mateus 20, 28, vamos juntos? O que diz o 28? Pega uma caneta e sublinha na sua Bíblia, é importante você anotar para a memória gravar. Bem como o Filho do Homem, leia comigo, ele não veio para ser servido, mas para servir. E olha o que a Bíblia diz: e para dar a sua vida em resgate de quem, pessoal? Então, o que a Bíblia diz? Jesus veio para ser servido ou para servir? Deixa eu te falar o que o Elias fez, depois eu falo sobre você. O Elias, durante esses quase 3 anos que Deus não falou com ele, ele não deixou de servir. Pastor, como assim? Olha a história. Quando a mulher não tinha comida, o Elias serviu ela. Ele multiplicou o azeite e a farinha. Quando o filho da mulher ficou doente, o que o Elias fez? Serviu ela. Foi lá como profeta, orou e o filho dela foi curado. Não importa se Deus não está falando com você, se você não está sentindo a presença de Deus, continue servindo. Dê a sua vida por quem precisa de Jesus. Porque ele foi lá e deu a vida dele, ele multiplicou o azeite, ele curou o filho da mulher. Continue servindo. Pastor, mas ninguém me reconhece. Pastor, mas ninguém me vê. Pastor, mas ninguém me chama. Glória a Deus. Quando ninguém me vê, quando ninguém me recompensa, quando ninguém me elogia, é melhor ainda, porque o galardão vai vir do céu. Jesus disse que se eu receber o elogio dos homens, eu já recebi a recompensa terrena e perdi a recompensa de quem? De Deus. Pastor, mas Deus não fala comigo, parece que ninguém me vê, ninguém me chama, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Continue servindo. O Elias, mesmo sem Deus falar com ele, sem Deus dar direção, ele continuou servindo. O que ele fez? Ele multiplicou a farinha, ele multiplicou o azeite, ele curou o filho da viúva. Não deixe de servir. Bota os folhetos da igreja no bolso, sentou com alguém no ônibus: eu queria falar que Jesus te ama. Pastor, mas Deus não fala mais comigo, eu não sinto mais a presença dele. É uma fase. E às vezes é uma fase só para te testar, para ver se você está pronto para a próxima, que vai vir, que vai ser muito maior. Às vezes é só uma fase. Pega o folheto, vai evangelizar, sirva, acabou o culto, junta todos os papelzinhos que você achar no chão, arruma a sua cadeira, sirva a Deus. Pastor, vou levar um jornal, vou evangelizar alguém na rua, eu vou falar de Jesus. Continue. O Elias não deixou de servir, mesmo durante esse período que parecia que Deus não falava com ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para... Não esqueça, aqui na igreja você não é Deus, você é servo. Então Deus não vai fazer o que tu quer. Eu estou indo embora porque Deus não abriu a porta. Quem disse que ele tem que abrir a porta? Ele é Deus. Ele abre se ele quiser. A gente tem que parar de ser mimado. Achar que Deus é igual ao nosso pai e nossa mãe, que vai dar tudo que a gente quer. Não. Deus dá aquilo que eu preciso. Mas eu não vou mais na igreja porque ele não me curou. Bom, você está aqui para servir a Deus ou não? Em primeiro lugar, temos que ser gratos pelo que ele fez na cruz. Mesmo que ele não me dê nada a vida inteira, só o que ele fez na cruz.
ainda que eu sirva a Ele a vida inteira, não paga o que Ele fez por mim naquela cruz. Então o resto que Ele quiser me dar é só benefício, porque a gente não merece. Eu tenho que só agradecer pelo que Ele fez. Só o que Ele fez na cruz já é motivo para você acordar todos os dias e vir na igreja agradecer. Porque ainda que a gente viva a nossa vida inteira servindo, a gente não paga o que Ele fez na cruz. E você não está aqui para Deus fazer a sua vontade. Ah, pastor, mas eu fiz a campanha, a porta não abriu, fulano não ficou curado, o dinheiro que eu queria não veio. Mas quem disse que Deus tem que me dar esse dinheiro, tem que abrir a porta? Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Eu não sou Deus. Deus não é meu servo que vai fazer o que eu quero. Deus faz o que Ele quer. Porque Ele é o que, pessoal? É Deus. E o que eu tenho que aprender é agradecer a Ele. Então não deixe de servir. Ah, mas eu não tenho vontade. Sirva, meu irmão. Não importa se Deus não está falando com você, parece que o milagre não chegou, sirva. Quem tem um coração de servo, serve a Deus independente do cargo, independente da função. Se você tem um coração de servo, você vai servir a Deus, não importa o cargo que você tem e a função que você tem. Porque um dia a gente pode estar no altar, o outro dia Deus pode nos botar para limpar o banheiro. E é aí que Ele vai ver quem é que tem um coração de servo. Continue servindo, mesmo que pareça que Ele não fala mais com você. Porque às vezes o que Ele está fazendo é para te testar, e se você passar, Ele vai te promover. Olha o que diz o mesmo livro de Mateus, só vamos mudar o capítulo 25. Vai um pouquinho para frente. Mateus 25. Vai lá com o pastor. Você estava no 20, só um pouquinho para frente. Então o que o Elias fez? Continuou na mesma casa. Segunda coisa que o Elias fez, o Elias deixou de servir? Não, continue servindo. Pastor, mas eu não sinto. Continua, meu irmão. Teve uma fase na minha vida, aí, desses quase 20 anos de crente, que eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. Fiquei uns meses assim, um tempo assim. Eu tive umas experiências incríveis com Deus. Nessa fase eu comecei, mas que engraçado, porque eu não sinto. Aí eu comecei a falar com Deus, e eu botei isso no meu coração, Mateus 28. Eu cheguei, dobrei o meu joelho e disse, não importa se eu vou sentir, não importa se eu não vou sentir, não importa o que eu vou sentir aqui, Deus. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela fé. E eu sei que está escrito que o Senhor vai estar comigo todos os dias. Então eu vou dobrar o meu joelho aqui, eu vou orar o tempo que eu tiver que orar, e eu vou buscar o Senhor. Porque eu sei que não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. E eu sei que ainda que eu não sinta, o Senhor está aqui, me ouvindo, e a tua presença está aqui, e a minha oração, eu sei que o Senhor vai ouvir. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai estar comigo todos. Quando eu entendi isso, aquela presença começou a voltar. E talvez Deus permitiu que eu não sentisse, só para ver o que eu ia fazer. Se eu ia depender de sentimento, ou se eu ia continuar orando todos os dias pela fé. E quando Ele viu que eu ia permanecer pela fé e não pelo que eu sinto, tudo voltou ao normal. Então, às vezes, Deus nos testa. Mateus 25. Todos acharam? Aí diz aqui o capítulo 25, pessoal. O versículo que você vai ler comigo é o 23. Leia com o pastor. E disse-lhe o seu Senhor. Olha o que o Senhor disse para ele. Bom está, bom e fiel servo. 23. Sobre o pouco foste fiel. E olha o que a Bíblia diz. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora leia de novo. Sobre o pouco tu foste o que, pessoal? Fiel. Todo mundo olha para mim. O que você está observando? Que muitas vezes, antes de nos dar o que queremos, antes de nos dar o que sonhamos, antes de nos dar o que desejamos, Deus nos testa com pouco. Às vezes Ele até nos tira o que a gente tem e bota numa posição inferior para testar. E Deus olhou para aquele servo e disse, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar onde? No muito. Não está sentindo a presença? Continue servindo. Ninguém te vê? Continue servindo. Ninguém te recompensa? Continue servindo. Deus pode não estar falando, mas Ele está vendo e Ele está te ouvindo. Terceira coisa que o Elias fez, vamos no Salmo agora, que você precisa fazer se Deus ficar em silêncio. Salmo 71, no meio da Bíblia. Salmo de número 71. Vai lá com o pastor, bem no meio da Bíblia. Pastor, e se Deus ficar sem falar comigo? Você já sabe o que fazer. São 3 coisas que o Elias fez que eu quero que você faça.
permaneça na mesma casa, continue servindo. Se alguém precisar de ti, vai lá e faz com amor. O Elias multiplicou o azeite, o Elias curou o filho da viúva. Ele não disse, eu não vou fazer mais nada, Deus não me vê, Deus não me ouve, eu vou me revoltar. Nada disso. Mesma casa, continua servindo. Terceiro ponto. O que eu faço, pastor? Se Deus não falar mais comigo, parece que a presença dele foi embora. Aproveita o período de silêncio, o período que supostamente você aparentemente está esquecido, para te preparar e para buscar mais a Deus. Aproveita esse período para se preparar e para buscar mais. Elias se preparou, Elias buscou mais, porque é melhor estar preparado e não ter uma oportunidade, do que a oportunidade chegar e eu não estar preparado para ela. Salmo 71, todos acharam? Versículo 14, leia com o pastor o 14, pessoal, juntos. O que diz a Bíblia? Salmo 71, 14, todo mundo junto, o que está escrito? Mas eu, olha o que o salmista disse, eu não sei dos outros. Ele está falando de mim, ele está falando eu. Bate a mão no peito e diga eu. Olha para o irmão do lado e diga, não importa os outros. Não estou nem aí porque os outros pensam, porque os outros vão achar. Eu quero saber do que eu vou fazer. O que o salmista disse? Mas eu. Não importa o que os outros vão me dizer, o que os outros vão falar. Tem gente que vai dizer, se eu fosse tu, eu fazia isso, se eu fosse tu. Não, tu não é eu. Ainda bem que eu sou eu. E eu vou fazer o que a Bíblia diz. Mas eu, o que diz a Bíblia? Esperarei. Como é que eu esperarei, pessoal? Continuamente, agora o final do versículo, marca aí com a tua caneta. E te louvarei cada vez mais. Irmão, aproveite essa fase para buscar mais, para adorar mais, para se fortalecer, para se preparar, porque quando Deus falar com você, chamar você, vai ser para engrandecer o seu nome. Então não importa se Deus não está falando comigo, se eu não estou sentindo, se eu estou numa fase difícil, tem problema. O salmista já falou para nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O que ele disse? Se tu estás, ele nunca nos abandonou. É só uma fase. Parece que Deus não fala. Parece que eu estou esquecido. Parece que só tem luta. Calma, fica na mesma casa. Continue servindo. E aproveita esse tempo para buscar mais. Para te preparar. Para que quando Deus te chamar e te der uma oportunidade, você esteja preparado para agarrar essa oportunidade e nunca mais perdê-la. Então se prepara. Aí diz o Salmo 71, 14. O que diz o 14? Diz assim, mas eu esperarei. Como é que eu esperarei, igreja? Continuamente, todo dia eu estou ali orando, estou buscando. Eu não sei o dia que ele vai me chamar, mas quando ele me chamar eu estou preparado, eu estou vigiando, estou orando, me fortalecendo. E louvarei. Como é que eu louvarei, pessoal? Cada vez, irmão, não desanime, não reclame, não retroceda, busque mais. Use essa fase para aprender. Use essa fase como uma experiência. É melhor estar preparado e não ter uma oportunidade, do que a oportunidade chegar e eu não estar preparado para agarrar ela. O Elias passou no teste. Vamos voltar onde iniciamos. 1 Reis capítulo 18. O primeiro versículo. Então, o que você faria se Deus não falasse mais com você durante um tempo? Bom, você sabe o que o Elias fez. Ficou na mesma casa, não deixou de servir e se preparou. Ele buscou mais. E é isso que vamos fazer. 1 Reis 18, versículo 1, todo mundo junto. O que diz o versículo 1, pessoal? E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a quem? A Elias, no 3º ano, dizendo, olha só, agora Deus apareceu para ele. O que Deus mandou ele fazer? Vai e mostra-te a Acabe. O que Deus ia fazer agora? Porque eu darei chuva sobre o que, pessoal? Sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém em Israel, depois desse momento, que não soubesse quem era o profeta Elias. Porque foi agora a hora que ele desceu o fogo do céu. Foi a hora que a chuva voltou. Foi a hora que o povo viu ele fazer muitos milagres. Deus chamou ele para engrandecer o nome dele. Sempre antes de uma fase onde Deus vai me expor, vai fazer o meu nome ser reconhecido, nós passamos por uma fase que parece que a gente está no esquecimento. Não é esquecimento. É fase de continuar na mesma casa, no ministério que ele te botou. É a fase de continuar servindo e é a fase de buscar mais. Porque vai chegar o dia da tua oportunidade. Vamos ficar de pé.
Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, que Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.